Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig e você está na Collector Zoom. São 6 horas e 18 minutos da manhã. Eu estou gravando vídeo aqui porque acordo cedo, tem silêncio na rua, já tomei meu café, quero bater um papo com vocês sobre quadrinhos, mais especificamente sobre 4 histórias de um mesmo personagem. Quero falar sobre Tex, 4 histórias do Tex que eu li aqui e que quero dividir com vocês. 2 delas recebidas da Mitos e 2 delas compradas em bancas. Começando por esta aqui, Maxi Tex volume 9, recebida da editora Mitos. Esta coleção ela traz histórias fechadas aqui dentro. Essa história tem 258 páginas, roteiro, argumento do Ângelo Lagatuta, roteiro do Pasquale Ruiu e desenhos do Giampiero Casertano. O título da história aqui, Olhos na Escuridão, faz alusão a algo meio sobrenatural que vai acontecendo neste quadrinho. A gente acompanha a história do prefeito de uma cidade que começa a ter visões, começa a perder um pouco a razão, e como ele tem um histórico com o Tex no passado, ele vai atrás do Tex para o Tex tentar ajudar ele. Só que esse histórico que esse personagem tem com o Tex não é um histórico positivo, porque ele era uma espécie de bandido, esse cara que é prefeito hoje em dia. Então o Tex o endireitou, o colocou nos trilhos de certa maneira no passado, e ele passou a admirá-lo. Isso aqui, inclusive, conversa com esse ponto, assim, né, das pessoas, dos antagonistas do Tex, alguns antagonistas, mesmo com visões de mundo diferentes do personagem, o admirarem e quererem que ele faça parte de alguns momentos da sua vida quando precisa, quando são questões mais extremas, né? Então o prefeito chama o Tex vai investigar o que está acontecendo. A gente mergulha daí numa história que tem alguns elementos de horror, assim, a cena com as aranhas na cama aqui que eu particularmente tenho pavor de aranha, então me pega muito. A arte muito expressiva, muito mesmo. No geral, as artes da Bonelli e do Tex são muito boas, né? E aqui não é diferente. O traço do Casertano, ele é muito bom mesmo. O cara que tem um trabalho, se não me engano, bastante prolífico com o Dylan Dog, tá? Então a gente vai acompanhando uma história que começa com esse approach mais sobrenatural e se revela uma história de investigação, com bastante reviravoltas e tal. Eu gostei, me prendeu do início ao fim, gostei muito da edição, a edição em formato italiano, como comentei, são 258 páginas, contando capa e contracapa da 260. Bela edição e me deixou curioso para ler mais volumes, né, de Maxi Tex. A próxima é uma que eu estava muito curioso, porque eu acho a proposta dessa série aqui bem interessante, que é Grandes Mestres Tex, que cada edição foca em um ilustrador. Aqui foca no Alberto Giolitti, ilustradores que têm um histórico muito positivo, muito prolífico com Tex. Então esta edição traz 2 histórias, em uma edição com 330 páginas, as 2 com o roteiro do Claudio Nisi, Luta de Serpentes e A Garra de um Navajo. Eu, como disse, é a primeira edição que eu pego de Grandes Mestres, ela é colorida, e eu imagino que as demais também sejam coloridas, tá? Este Tex aqui, cara, ele me chamou muita atenção, porque o Giolitti, ele trabalha o Tex com as suas próprias feições, então é um Tex que tem um rosto um pouco diferente. No início aqui tem uma introdução que fala sobre isso, tem até o Giolitti posando aqui com o seu assistente para montar essas páginas. Cara, e é uma das melhores artes que eu vi num Tex, sabe? Muito... Os traços são muito detalhados,
cenários muito bem construídos. Tem algo que alguém comentou lá na... Não sei se foi na Confraria Bonelli ou algum grupo, que o Giolitti, ele trabalha as dobras das roupas como ninguém, e realmente, olha só como é detalhista, sabe? A arte, ela me passou assim, como eu já comentei em outras vezes, eu não tenho um histórico muito grande de leitura de Tex, mas essa arte aqui me passou uma sensação de ser uma arte diferenciada dentro do universo do Tex. Não só pela colorização, mas pelo estilo do traço do Giolitti. Gostei demais, a edição tá muito bonita mesmo. A colorização é muito boa, feita pelo próprio Giolitti. E as duas histórias são bem interessantes. Luta de Serpentes, o Tex vai atrás de um grupo que assaltou um banco, que daí escondeu o dinheiro e tal, daí dá uma reviravolta aqui, quando eles encontram um parceiro que achavam que tinha sido perdido, sido morto, e a garra de um navajo é focada no Jack Tigre, parceiro do Tex, inclusive a se elogiar, né, o tratamento que os indígenas sempre tiveram na série do Tex. Nunca estereotipados, sempre respeitados. Aqui o Jack Tigre como protagonista de uma história muito bem escrita pelo Claudio Nisi, que é um dos grandes roteiristas de Tex. Fiquei muito satisfeito com essa leitura e pretendo ir atrás dos demais volumes dessa coleção. Se não me engano tem poucos ainda, tem 5 ou 6, 7 no máximo, então quero pegar. Agora um clássico do Tex que está sendo relançado pela editora Mitos, peguei em banca, que é Tex o Grande. Número 1 de Tex Gigante, tá aqui até, ó, número 1. Essa aqui é uma reedição, porque esse material saiu originalmente no Brasil em 1988 pela editora Globo, depois teve outras publicações pela Globo e pela própria Mitos, saiu uma edição colorida e tal. Mas isso aqui é importante, porque isso aí, essa série Tex Gigante, que também é conhecida como Texone, ela foi criada pela Bonelli para celebrar os 40 anos do Tex lá no final dos anos 80. Então a ideia aqui sempre foi chamar artistas diferenciados, muitas vezes artistas que não fazem parte do universo do Tex, para darem a sua interpretação para o Tex e em histórias em formato muito maior, porque, por exemplo, formato italiano e o formato de Tex Gigante, por isso que é gigante, né? Então a Mitos está republicando, mas está com uma alteração importante, porque originalmente saiu no Brasil em papel jornal, agora está saindo em papel offset, que não precisa nem dizer que é muito melhor e muito mais resistente, tá? Então nós temos o primeiro volume, que é Tex o Grande, também com o roteiro do Claudio Nisi, aqui com arte do Guido Buzelli. E o Guido Buzelli, ele é um ilustrador, foi um ilustrador italiano muito conhecido por trabalhos autorais, HQs autorais e HQs com uma pegada um pouco mais adulta, tanto nas tramas quanto no apelo sexual. Então aqui ele faz um Tex que é realmente muito diferente do Tex que se convencionou encontrar. Olha só a ilustração que abre o quadrinho, muita ação, né? E essas histórias são legais porque elas têm muitos extras no início, essas edições gigantes aqui, que contextualizam a proposta, a arte do artista, com exemplos de outros trabalhos, como você está vendo aqui. Fiquei sabendo aqui, por exemplo, que tem um quadrinho do Buzelli, foi publicado pela Comic Zone, chamado HP, eu não tinha tocado. Fiquei curioso para ir atrás, então tem muito extra aqui. E a história, ela vai contar uma trama onde um empresário que tem uma madeireira, ele começa a ser, os funcionários dele começam a ser assassinados em uma pressão de uma empresa maior para que esse empresário venda as terras para essa empresa maior. Só que uma das pessoas que trabalha com esse empresário é amigo do Tex, chama o Tex de o Kit Carson e eles vão lá para resolver. A arte do Buzelli, olha que incrível, cara.
A escolha dele de quadros, de sombreamento, o modo como a ação é contada, além de ser muito diferente, fica muito mais intensa nesse formato gigante, né? Que funciona muito, muito, muito bem. Olha só. São verdadeiros quadros aqui. Quadros de arte, assim. Dizem até que o Gianluigi Bonelli, ele estranhou um pouco e não achou adequado para o Tex, mas esse quadrinho já tem 98, 2008, 2018, 37 anos. Se tornou um clássico, ganhou um status de clássico com o passar dos anos. Tem uma sequência aqui sensacional, que é quando o Tex invade a madeireira desses empresários e tal. Cara, que história incrível, edição número 1, republicada. Gostei muito. Recomendo, isso aqui vale a pena, tá? Muito a pena. O pessoal que tem mais experiência em Tex geralmente comenta que é a melhor coleção de Tex que existe, e por esse primeiro volume eu fiquei muito satisfeito. Daí eu pulei do primeiro para o volume mais recente, que é o 40. Tá aqui, número 40, ó. Essa publicação sai uma por ano, então tem isso, tá? Eu entendi que é uma por ano, pelo menos. Talvez esteja errado, mas acho que é uma por ano. Essa aqui, Nas Montanhas Se Irrita, com o roteiro do Jacobo Haut e a arte do Giuseppe Palumbo. Como eu comentei, são artistas muito diferentes. Então você tem a pegada do Buzelli aqui e aqui tem a pegada do Palumbo, que já de cara você percebe que é um desenho muito mais limpo. O Giuseppe Palumbo, ele é muito conhecido pelo seu trabalho em Diabolique, que sai aqui no Brasil pela Editora 85. Então ele tem um traço muito mais limpo, talvez a gente possa dizer assim, mais contemporâneo, até também com muitos extras no início, mas, por exemplo, comparando com o volume 1, Texo Grande, esse Nas Montanhas Se Irrita contrasta bastante o estilo de arte, que para mim continua sendo uma arte muito boa, apenas com outra proposta. Olha aqui o Tex, a fisionomia dele, como é. E a história vai contar um roteiro um pouco recorrente, inclusive, em Tex, né? Que é essa busca por um grupo de foras da lei. O Tex está indo atrás, ele e o Kit Carson, afinal são Rangers, daí quando encontram esses foras da lei, eles encontram também um caçador de homens, que é um indígena, que sequestrou uma garota, uma mulher aqui, que eles têm interesse em saber o que está acontecendo. Eles vão atrás para resolver a história. Não achei a história tão boa quanto Tex o Grande, mas está longe de ser ruim. Uma história com um nível muito elevado, como sempre, mas Tex o Grande eu achei meio que sensacional. Tá? Mesmo assim, vale muito a pena. O roteiro é bem escrito, e principalmente a questão da arte nessas edições aqui compensa e muito, cara. Compensa a compra, justifica a compra, melhor usando um termo mais assertivo. Então aqui 4 volumes de Tex devidamente lidos e que fazem parte dessa minha educação texiana, né? Porque, como eu comentei com vocês, a minha experiência com Tex ela é muito focada em Tex Willer, na revista Tex Willer, que mostra as aventuras de Tex quando jovem. Então o Tex adulto, digamos, eu tenho pouca experiência de leitura, alguns volumes de Tex Graphic Novel, mas no geral não li tanta coisa, então fiquei bem feliz de ler essas 4 histórias e as 4 me agradarem muito, né? Me agradarem muito mesmo, cada uma com sua pegada, cada uma com um artista diferente. Essa pluralidade artística e de traços é algo que me agrada muito. E assim, tipo, é um personagem sensacional, tá? Sensacional, tenho lido muito Faroeste e é inevitável que uma hora eu chegasse em Tex. Então, muito obrigado, amigos, pelo envio dessas 2 edições aqui. Essas outras 2 eu comprei aqui na banca que a gente tem aqui em Floripa, a Jorelli, que é sensacional. E vou pegar o 2 já, que acredito que chega nesse final de semana, porque eu estou muito curioso para ler. Então era isso, comenta aí se você também curte Tex, HQs de Faroeste, leu alguma dessas 4, me dê dicas de histórias do Tex
inscreva-se no canal, dê like, ajude a divulgar e a crescer a Collectors Quadrinhos, esse braço da Collectors focado em histórias em quadrinhos, que eu separei aqui os canais para não misturar, tava uma bagunça, assim, de modo geral. Acho que agora ficou mais limpo, ambos os canais ficam mais focados. E aqui, na Collectors Quadrinhos, você divide comigo o amor pela leitura e a paixão pelos quadrinhos e pelo Tex também. Não só ele, mas aqui nesse caso, pelo Tex. Valeu e até!